mesmo de um capítulo todo. Aprendemos com o sábio Salomão muitas coisas neste livro. Você com certeza já correu o seu olho neste provérbio. Nós vamos ler. Graças a Deus que o Senhor nos deu condições de chegarmos aqui. Muitos irmãos cansados por causa da chuva, não sabemos o que houve, mas nós estamos aqui. Muitos lugares foram na data deste dia prejudicados pelas grandes chuvas. É verdade. Deus, Ele também fala através da natureza. Nós precisamos estar atentos em todos os sinais. Porque nós sabemos que, de fato, é verdade, é o que nos traz a esperança, que Jesus está voltando. E nós precisamos entender o seguinte: esperar Jesus, de acordo com o texto sagrado, é fazermos parte de um povo. E esse povo, fazer parte do povo, esse povo, não é o povo da Assembleia de Deus de Anápolis, não é o povo da Assembleia de Deus de Madureira, não é o povo da Assembleia de Deus do Belém, não é o povo da Quadrangular, da Deus e Amor, das igrejas pentecostais ou comunidades por aí. Este povo que o Senhor Deus vem buscar através de Jesus Cristo para morar com Ele eternamente, é um povo zeloso, especial e de boas obras. E que possamos, independente de onde servirmos a Deus, e que possamos servir ao Senhor através e sob o domínio do texto sagrado, para fazermos parte desse povo que vai morar no céu. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E por nós acreditarmos que Jesus está voltando, é que nós ainda... Ontem eu falava para alguém, com um pastor, conversando com ele, perguntei para ele: o senhor acredita que Jesus está voltando? Eu acredito. Eu disse: eu também acredito. Então nós temos que pregar com muita veemência e termos coragem de pregar, porque pregar qualquer um prega, irmão, mas o Senhor Deus está procurando quem prega com coragem, quem tem coragem de falar a verdade, quem tem coragem de olhar para alguém que está a passos largos para o inferno e dizer: se converta, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, entregue a sua vida para Jesus, sem medo dele ficar bicudo, dela ficar bicuda, de ficar contrariado. Não importa se fica contrariado com você aqui, mas de repente, quando se chegar lá no céu, se não se encontrarem mais aqui na terra por algum motivo, o importante é quando chegarmos nas mansões celestiais, aquele que ficou contrariado, mas depois o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo, fez a obra na vida dele ou na vida dela. Porque a igreja não adianta ficar falando que acredita na volta de Jesus, mas não tem coragem de pregar. Não adianta ficarmos falando que acreditamos que Jesus está à porta, mas estamos vendo pessoas, parentes, muitas das vezes até familiares, indo de passo largo para o inferno e fazendo de conta que nada está acontecendo. Então nós não acreditamos. Ou se nós acreditamos e agimos dessa forma, nós estamos sendo muito egoístas, irmãos. Porque nós temos que querer que os nossos semelhantes também encontrem o caminho da salvação. E é só através da verdade. Só através da verdade. Olha o que diz o capítulo 28, Provérbios 13. Diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Me ajude, por favor. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia.
Vamos todos juntos para nós gravarmos. Diga comigo, por favor. Quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa, e abandona, alcançará misericórdia. Glória a Deus. Com este trecho, irmão, com este versículo, eu quero trazer ao meu e ao teu coração nesta noite o seguinte tema: quem confessa recebe grandes bênçãos. Quem confessa recebe grandes bênçãos. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos exemplos de homens, mulheres, que receberam grandes bênçãos de Deus. E como eu costumo dizer, muitas das vezes, nós, não só os homens e mulheres que estão na Bíblia Sagrada, mas muitos homens e mulheres que estão no nosso convívio, e nós vemos, ou até mesmo eles veem nós, pessoas veem nós, algum sucesso, romper de algumas barreiras, e às vezes até pensa, pode almejar dizendo: eu quero ser como ele, ou eu quero receber o que ele recebeu, receber o que ela recebeu. E nós também olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos grandes homens, e até acreditamos, e temos que acreditar mesmo no seguinte: como já foi louvado nesta noite, a Bíblia diz, o escritor aos Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente ele será o mesmo, e é verdade. E nós temos que acreditar que se Deus fez na vida de Abraão, vai fazer também na minha vida. Se Deus fez na vida de Moisés, vai fazer também na sua vida. Se Deus fez na vida de Sansão, se Deus fez na vida de Elias, vai fazer também na sua vida. Nós temos que acreditar nisso. Mas como eu costumo dizer muitas das vezes, que tem pessoas, diaconisa Cláudia, que vê quando nós estamos embaixo da sombra, mas não procura saber quanto tempo nós levamos, o sol escaldante na cabeça, cuidando de uma semente, e depois de um broto, e depois que ela foi se tornando árvore, até que nós possamos entrar debaixo dela. Muitas pessoas veem quando você está na sombra, mas não procura saber o quanto sol você levou na cuca para cuidar daquela árvore enquanto ela era um pequeno broto. Aí fora tem um outro ditado, mas eu uso esse ditado, que ninguém vê quando você está na labuta, mas depois vê quando você está sentado tomando um chimarrão, balançando na rede. Mas tudo, irmão, por trás tem uma história, e tem um porquê de Deus, e temos que entrar segundo o que o texto sagrado nos diz. O ser humano, nós temos de ter em mente uma grande verdade, irmão. Deus, sem nós, Ele é Deus. Nós sem Deus não somos nada. Deus, sem você, Ele é Deus. Sem eu, Ele é Deus. Eu costumo sempre dizer o seguinte para mim mesmo: não se meta a besta não, porque Deus não precisa de você. Eu falo isso para mim. Não queira ser tal não, porque Deus não precisa de você. Deus tira você e põe outro. Nunca queira achar que você é o último gole da Coca-Cola. Eu falo isso para mim, porque Deus não precisa de você. Deus te usa enquanto você estiver na vontade e no querer dele. Passou disso, a Bíblia é bem clara a dizer: se eu me ensoberbecer e não quiser adorar, ou não quiser clamar, não tem problema. A Bíblia diz, e eu creio no texto sagrado, que das pedras clamarão se eu não quiser clamar. Deus levanta, Deus usa. Então, nós precisamos, para começo de conversa introdutória, acreditar nisso. Deus sem mim, sem você, sem nós, Ele é Deus. Nós sem Deus, nada somos. E Deus, querido, jamais
Deus jamais, preste atenção, o tema é: quem confessa recebe grandes bênçãos. Daqui a pouco nós vamos entrar aqui na mensagem, mas introdutoriamente só dizendo para você: Deus jamais exaltará o soberbo e o altivo. Deus jamais, porque Ele vela pela sua palavra, exaltará o soberbo e o altivo. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 29, versículo 23 o seguinte: a soberba do homem o abaterá. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. E o que eu disse para você? Deus sem eu, Ele é Deus. Sem você, Ele é Deus. Nós sem Deus nada somos. O que é ser soberbo? É a pessoa que se julga superior aos outros. É a pessoa que acha que é autossuficiente. Se estriba na sua profissão, se estriba no que tem, se estriba no seu dinheiro, se estriba na sua posição catedrática, se estriba na sua posição social. Ele é soberbo. Esse, a Bíblia diz que será abatido, mas a Bíblia também diz que aquele que é humilde de espírito, o Senhor honrará e o sustentará na face da terra. Quero lhes mostrar no texto sagrado, pois a maior revelação e a fonte que emana as verdades que precisamos ouvir é a palavra de Deus. Se Deus se levantar alguém, como já foi dito aqui nesta noite, pelo presbítero Sérgio, o Espírito Santo tem toda a liberdade aqui nesta casa de oração. Ele pode te usar revelação, profecia ou outro dom que Ele quiser. Mas nós viemos com a primícia na casa de Deus, nesta casa de oração, para ouvirmos a maior de todas as revelações e a maior de todas as profecias, a qual ela mesmo diz que nenhuma profecia nasce por vontade própria, a não ser pelo poder da palavra de Deus. Porque tem coisas que, só abrindo parênteses, que as pessoas são engabeladas, enganadas muito fácil, irmão. Por quê? Porque Jesus foi bem claro, enfático em dizer: errais por não conhecer as Escrituras e o poder que emana dela. E muitas das vezes recebe uma palavra profética, mas totalmente fora da palavra de Deus. Porque tem coisas que Deus não vai te revelar, porque são coisas, tem coisas que Deus não vai te revelar, porque são coisas que, como já foi lido nesta noite, eu prestei muita atenção na palavra introdutória. Ele disse para mim e para você: vigie, estejam vigilantes. Tem coisas que não é revelação, tem coisa que é comunhão com Deus e saber as sagradas escrituras e saber o que está na palavra de Deus, para nós entrarmos no prumo, fazermos a vontade, o querer de Deus e recebermos as grandes bênçãos do Senhor. Então, a fonte que emana as verdades que precisamos ouvir é a palavra de Deus. De repente, eu posso falar alguma coisa para você, alguém falar alguma coisa para você, alguém falar alguma coisa para mim e eu ficar meio assim: será que foi Deus mesmo? Agora, quanto à palavra, o texto sagrado, irmão, o que está escrito e Deus vela para cumprir na minha e na tua vida. Então abra a tua mente, o teu coração e ouçamos o que Deus tem na sua palavra para falar para nós. Vamos ver o exemplo de alguns servos de Deus que foram exaltados e nós os admiramos, mas o exemplo que eles deixam é que a bênção só veio depois de confissões. Às vezes nós admiramos pessoas deslanchando na vida, admiramos pessoas sendo bem-sucedidas na vida, em todos os sentidos: familiar, profissional, ministerial. Olhamos para a Bíblia Sagrada, quem que não admira? O nosso pai da fé, o pai Abraão. Quem que não quer? Quem não gostaria, ou quem não quer que Deus ouça e responda
os seus pedidos, as suas orações, como fez com Abraão, como fazia com Abraão. Quem não quer ouvir Deus tete a tete, face a face, como falava com Moisés? Quem não quer ser chamado de amigo de Deus? Eu quero ser chamado amigo de Deus. Eu quero que Deus olhe para mim e dê bom testemunho a meu respeito. Porque ouça algo, irmão, Deus, Ele dá testemunho a respeito daqueles que o servem em espírito e verdade. Então, olhamos para a vida de Abraão. E quem sabe você já leu muitas vezes, e claro que leu, porque você ama a Bíblia Sagrada. Quantos amam a Bíblia Sagrada? Você já leu muitas das vezes a palavra de Deus, está lendo, né? Quem segue um cronograma de um ano, nós já estamos aí no último mês para concluirmos a leitura de toda a Bíblia mais uma vez em um ano. Então você ama a palavra de Deus, você já leu a história de Abraão muitas das vezes, mas quem sabe tem um detalhe que passa desapercebido de nós. E é por isso que nós pegamos a Bíblia Sagrada e não lemos ela como lemos o gibi do Chico Bento. Eu gosto do gibi do Chico Bento. Ou pegamos e lemos como uma revista, um jornal, ou outro livro qualquer. Não. Na maioria das vezes, principalmente quando você quer e eu quero que Deus realmente fale, porque Deus fala através da sua palavra. Nós temos que pegar a Bíblia Sagrada e nos ler, não ter pressa de ler. E realmente entender que aquilo que está ali, seja correção, seja redarguindo, seja colocando no prumo, seja mandando criar tempo, criar vergonha, é para mim que estou lendo, porque eu quero que Deus fale comigo através da sua palavra. Então eu preciso meditar nisso. E quem sabe você já leu muitas vezes a história de Abraão, os relatos bíblicos, os seus feitos, o que Deus fez através dele. Mas tem uma coisa, irmão, que é o segredo, diaconisa Patrícia, da grande bênção de Deus na vida de Abraão. Foi a confissão. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Nós lemos nesta noite: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. E eu descobri esse segredo, ou algo que está na palavra de Deus, na vida desse homem, que nós consideramos como nosso pai na fé, Abraão, que de muitas coisas dele ter uma comunhão com Deus, dele poder insistir com Deus em algumas coisas, em algumas decisões, em alguns feitos que ele precisava, foi quando ele resolveu, ou quando ele confessou quem era ele. Tem coisas que nós nos enganamos com Deus, irmão. Nós dizemos assim que Deus sabe de todas as coisas, e é verdade. Só que tem coisa que mesmo Ele sabendo, você tem que confessar para alcançar a bênção dele. Tem coisa que mesmo eu sabendo, eu tenho que ter humildade. Eu não posso ser soberbo. Porque tem pessoas que querem ser mais que Abraão, irmão. Tem pessoas, amados, que querem ser mais que Abraão. Abraão confessou, fez uma confissão diante de Deus. Tem pessoas, não, Deus sabe todas as coisas. Se estivesse me prejudicando, ele falava comigo: Deus não é teu empregado, Deus não é teu babá, Deus não é meu babá, Deus, Ele é o meu e o teu Senhor. Eu tenho que me colocar como servo, e vou repetir todos os dias, reconhecer algo, para que eu me dê bem, que Deus sem eu, Ele é Deus, e eu sem Ele não sou nada. Então Abraão confessou, dizendo para Deus o seguinte: eu Deus, sou pó e cinza. Eu sou pó e cinza. Gênesis 18, 27. Quando ele estava intercedendo pela vida do seu sobrinho Ló, que estava lá em Sodoma,
Insistiram com Deus, se tiver 50 justos, o Senhor destrói, não. Se tiver 40, se tiver... Aí chegou o momento que ele achou, eu estou sendo muito atrevido. Então eu tenho que confessar algo para Deus. Deus, eu sou pó e sou cinza. Ou seja, se o Senhor me soprar, basta somente um sopro do Senhor, e eu me torno em nada. Eu sou pó e cinza. Sabe por que Deus, em outras palavras, eu estou intercedendo? Porque eu não posso fazer nada. Eu sou limitado, eu sou pó, eu sou cinza. Eu não posso nada, Deus, mas acredito no Senhor que pode todas as coisas. E quando ele confessou ser pó, ser cinza, reconheceu que sem Deus nada é, sem Deus nada pode, sem Deus nada tem, mas pode, aleluia, se quebrantar diante do Deus Todo-Poderoso, confessar suas mazelas. A Bíblia diz que ele foi atendido e o nome do Deus Todo-Poderoso foi glorificado. Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas, irmãos, querem as bênçãos de Deus, mas não se prostram diante de Deus? Quer ser abençoado, mas se firmam, se estribam em tantas coisas, mas não reconhece que sem Deus não é, não pode, não tem. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos Davi sendo chamado Deus por Deus, Deus dando um testemunho dele. Este homem é um homem segundo o meu coração. Agora, pense comigo, não tenha pressa de entender, vamos entender juntos. Davi mentiu. Davi adulterou. Davi armou uma casinha para o seu soldado. Foi homicida. Aí, presbítero Sérgio, Deus olha, não, você não. Me arrependi de ter dito que você é um homem segundo o meu coração. Não quero mais saber de você. Vou arrumar outro que é segundo o meu coração. Deus não voltou a palavra dele, igreja, queridos e amados irmãos e irmãs, a respeito do que ele tinha dito a respeito de Davi. Sabe por quê? Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Davi adulterou. Davi mentiu. Davi armou para o seu soldado. Foi homicida. Covarde. Só que tem uma coisa que Davi não era. Isso mexe com o coração de Deus. Foi o que eu li também para você em Provérbios 29. Davi não era soberbo. Ele teve todos esses defeitos, mas Deus olhava para ele e via que ele não era soberbo. Porque quem não é soberbo tem coragem de confessar. Quem não é soberbo tem coragem de entrar na presença de Deus e dizer: Deus, eu adulterei, Deus, eu menti, Deus, eu armei, Deus, eu matei. E Davi era esse homem. E ele, quando entra num diálogo com Deus, a Bíblia diz que Davi confessou que tinha nascido em pecado. Ele era frágil. Por ter nascido em pecado, era um pecador. E a Bíblia diz que ele alcança o perdão dos seus pecados. O que está na palavra de Deus é verdade, irmãos. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. E nós sabemos que não importa o que eu aprontei, não importa o que você aprontou, nós não podemos aceitar a acusação de Satanás, porque eu tenho a garantia da palavra de Deus.
Eu não blasfemei contra o Espírito Santo, não. Então não importa o que eu tenha feito, desde que eu confesse e deixe, eu vou alcançar a misericórdia do Senhor. Por isso, nesta noite, eu estou falando para alguém que você tem que erguer a sua cabeça, pisar firme no chão e dizer assim: eu tenho o perdão de Deus, porque eu confessei, eu deixei e eu alcancei misericórdia. A Bíblia diz que ele confessou os seus pecados. A Bíblia diz que ele disse: Deus, eu sou pecador, eu nasci em pecado. O verso 9 do Salmo 51 diz assim: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Deus, eu sou pecador. Deus, eu pratico iniquidade, eu pratico injustiças. Abre, querido, quando nós, através das confissões, nós recebemos as grandes bênçãos de Deus. E não importa que muitas vezes, ainda que o Espírito Santo conforte o teu coração, que o que esteja acontecendo com você, esteja acontecendo comigo, não é pecado, é Deus nos provando, para vir nos aprovar, porque digo e repito para você, e nesta noite Deus já confirmou, que nós vamos dar grandes testemunhos. Não é só prova, é uma preparação de Deus na minha e na tua vida, para grandes coisas que vão acontecer dentro de alguns dias. Eu e você daremos um grande testemunho, para a honra e para a glória do nome santo de Jesus Cristo, queridos. Então não é só prova, é uma preparação. E ainda que nós estejamos passando, e o Espírito Santo testifique que não é pecado, eu procuro onde eu errei, você procura onde você errou, e o Espírito Santo de Deus conforta o meu teu coração. Não é erro, não é pecado escondido, mas mesmo assim eu chego diante do Deus Todo-Poderoso. Você chega diante do Deus Todo-Poderoso e diz: eu sou pó, eu sou cinza, e eu não vou me esquecer disso, ó Deus. Depois que o Senhor trouxer o que eu estou te pedindo na minha vida, eu vou te confessar sempre como meu único e suficiente Salvador. Eu nunca vou me esquecer, eu confesso ao Senhor que eu nunca vou me esquecer que sou pó e sou cinza, e o Senhor sempre será exaltado através da minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Nós sabemos da história, olhamos para a Bíblia Sagrada, admiramos a história do nosso irmão Jó, e como conhecemos o livro, sabemos tudo o que aconteceu com ele. Sabemos que foi permissão de Deus. E você sabe o porquê que Deus permitiu? Porque Deus olhou para o coração de Jó. E é isso que às vezes, irmãos, nós lemos e tem ali uma pepita preciosíssima e não percebemos. Porque nós vamos lá para o capítulo 42 de Jó e nós olhamos ali, cooperador N, e vemos e nos alegramos quando nós lemos o seguinte texto: Deus deu tudo em dobro na vida de Jó. Que bênção, que maravilha, porque Deus permitiu que Satanás matasse os filhos, roubasse jumentas e camelos, permitiu que tocasse na sua carne. Aí Deus disse para o nariz sujo: você só não vai tocar na vida dele. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: eu quero conjecturar. A Bíblia não diz, porque a Bíblia é profunda, meu pensamento é raso. Deus, em outras palavras, quer dizer assim: você não sabe, mas eu olho para o coração dele
E ele não tem soberba. Em outras palavras, eu conjecturando, é o meu pensamento, para que você entenda. Sabe por que você vai tocar nos filhos? Vai tocar no jumento? Vai tocar nos camelos? Vai tocar na carne de Lucas? Mas na vida dele você não vai tocar, porque eu vou tirar ele. Eu conheço o coração dele, e eu vou tirar ele lá da cinza, vou tirar ele lá do pó, vou tirar ele lá das úlceras pulgando na pele dele, e vou exaltá-lo em dobro na face da terra. Porque ao soberbo eu abato, mas humilde eu exalto na face da terra e na tua força, Satanás. Então, meu querido, se Deus, o Espírito Santo, tem colocado na tua vida a humildade, você tem se humilhado na presença de Deus, então também se prepare para ser exaltado na força do capeta e de todos aqueles que acham que você não vai passar de nada, que você não é nada, porque Deus é o mesmo. Eu repito, já foi cantado nesta noite, e ele não mudou, e ele vai exaltar-nos na face da terra, na presença dos viventes, e o nome dele será glorificado e será exaltado. Aleluia! Glória a Deus! Então nós nos alegramos quando olhamos, chegamos no último capítulo de Jó, o 42, e vemos lá, Deus deu tudo em dobro para Jó. Mas só que tem algo. Jó, durante todo o seu processo ali, ele falava com Deus, ele indagava com Deus, não pecava, mas indagava, amaldiçoou o dia que ele tinha nascido. E Deus aguardando, diante de tudo isso, o que vai sobressair não é a tua reclamação. Diante de tudo isso, Deus olhando para Jó e pensando, diante de tudo isso, não é as tuas indagações, as tuas reclamações, não é você entendendo, mas daqui a pouco você vai fazer algo que é a chave para abrir a porta da grande bênção na tua vida. Aleluia! E se fosse um diálogo tete a tete, Deus falando a respeito de Jó com alguém, novamente, Deus ia dizer: quando ele confessar, eu mudo o cativeiro dele. Glória a Deus! Aleluia! Porque quem confessa e deixa alcança a misericórdia. E a Bíblia diz que Jó chegou diante de Deus, capítulo 42, versículo 6. Antes de Deus dar tudo em dobro, ele disse: Deus, eu abomino-me, eu me abomino, eu confesso que eu falei coisa que não deveria, que eu falei coisa que não devia falar, que eu pensei o que não devia pensar, porque não há alguém maior que o Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Já confessamos para Deus aquela reclamação da prova, porque às vezes, irmãos, falar para alguém que está passando numa prova, abrir a boca e dizer: fica tranquilo, Deus sabe de todas as coisas, é muito fácil. Mas se você e eu, diante da nossa prova, no nosso cativeiro, nós olhamos para Deus e confessamos: Deus, me perdoa, eu confesso que pensei o que não devia, eu confesso ao Senhor e peço perdão de ter pensado em desistir, de ter pensado em parar. Porque diante de uma prova de Deus, quando nós pensamos em parar, é como se nós estivéssemos: Deus é injusto, Deus não sabe de todas as coisas, é coisa nenhuma, Deus não sabe de tudo não, Deus é limitado. Eu pensei isso, Deus, eu pensei em parar, eu pensei em desistir, eu falei para tantas pessoas, eu confesso para o Senhor, eu falei para tantas pessoas diante da prova deles, que o Senhor sabe de todas as coisas, mas quando eu fui provado, eu pensei, eu murmurei, eu achei que o Senhor tinha me abandonado, eu abomino em tudo que eu falei a teu respeito e reconheço que sou
O confessar tem poder, irmão. O confessar tem poder. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa que Deus é o Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Às vezes queremos ser usados por Deus, queremos ser exaltados por Deus, mas achamos que Deus é obrigado a nos aceitar da forma que nós estamos. E de fato Ele te aceita e me aceita como eu estou, mas não aceita que eu permaneça como venho para a presença dEle. Não, tem que ter mudança de vida. O evangelho verdadeiro é o evangelho de renúncia, irmão. Põe uma coisa na tua cabeça e eu também. Estou falando de texto para você, de Bíblia. Põe uma coisa na sua cabeça. Ponhamos algo na nossa mente, no nosso coração todos os dias. Deus não tem dodói. Deus não tem preferidinho. Deus não tem preferidinho, não, irmãos. Deus não exalta, Deus não abençoa porque Ele acha bonitinho, porque Ele acha a voz fininha, a voz grossinha, a voz altinha, a voz baixinha. Não, não. Deus vê na sua palavra, Deus exalta quem se humilha na presença dEle. Quem reconhece que é pó, que é cinza. Deus exalta esse, não tem dodói, não tem preferido, não. É o que confessa. É o que confessa a Deus diante dos homens, diante da família, diante dos parentes, diante dos colegas de colégio, de trabalho. Confessa que Deus é o Senhor. Honra a Deus no andar, no falar, no agir. Olhamos para a Bíblia Sagrada, admiramos ministérios tremendos, como por exemplo o ministério de Isaías. Mas quando ele ouviu, quando ele viu a glória de Deus, a Bíblia diz que o profeta messiânico, ele confessou, dizendo: eu sou impuro. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de impuros lábios. Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo que não é digno da presença de Deus. Eu vivo no meio de um povo que não é digno de ouvir a voz de Deus. E eu também sou um desses. E a Bíblia diz que quando ele confessou ser impuro, ele foi purificado. Voa um anjo com um tenaz, né? Com um alicatão grandão, uma tenaz, pegando uma brasa do altar, voou em direção a ele, tocou nos seus lábios e o purificou, e colocou, e foi colocado no serviço do Senhor. Nós temos que confessar, irmãos, que às vezes falamos o que não devíamos falar. Acreditar na palavra de Deus, da mesma fonte não pode correr, não corre, é impossível correr dois tipos de água. Foi Deus que fez, e a fonte de água salgada vai jorrar até Jesus voltar, água salgada. A fonte de água doce vai jorrar água doce até Jesus voltar. E às vezes louvamos ao Senhor, mas depois abrimos a boca, falamos o que não devemos, cantamos o que não devemos, falamos de pessoas,
e vai empurrando com a barriga. E é algo que o Espírito Santo precisa te revelar? É algo que o Espírito Santo precisa me revelar? Não, irmão. Já está na palavra dele. Para não falarmos mal de ninguém. Murmuramos. Precisamos de alguém, Deus usar um profeta, Deus usar alguém e dizer: ah, você murmurou, se conserte. Isso acontece depois de Deus deu muita chance e o camarada quer brincar com Deus, porque a Bíblia diz, e a Bíblia se cumpre, que Deus não se deixa escarnecer. Mas o contrário, já está na Bíblia, já está na palavra. Não murmureis. Deus abomina murmuradores, então não precisa. Eu tenho que confessar a Deus, eu murmurei, eu falei o que não devia. Eu estou com os lábios impuros. Mas às vezes a pessoa não confessa e vai empurrando e começa a pedir bênção, quer ser abençoado e nunca vai receber as bênçãos. Então nesta noite é para mim e para você que estamos aqui mesmo. Foi eu e você que Deus trouxe aqui. Queres bênção? Então confesse diante do Senhor que és pó, que é cinza e que precisa dele, que falou, que pensou, que agiu de forma contrária à sua vontade e à sua palavra. A Bíblia diz, olhamos para a Bíblia Sagrada, admiramos a vida do apóstolo Pedro. Negou Jesus. Foi até deu lugar para Satanás. Você conhece a Bíblia? E algo aqui eu quero abrir um parênteses, irmão. Por isso que a Bíblia Sagrada é coisa linda. E é ela que nos guia, é ela que nos rege, é a palavra de Deus. Cuidado com certos elogios. Cuidado com certos lisonjeios. Cuidado com certas frases que às vezes você nem percebe, mas são capciosas para te tirar do propósito, para te tirar da direção. Se aconteceu com Jesus, não vai acontecer comigo e com você. E com alguém que não vem de longe. Presta atenção nisso. Estamos aqui nesta noite para sermos ministrados. Era alguém que andava com Jesus, que o tempo todo viu Jesus dizendo e aprendeu que Jesus tinha uma missão. E quando estava chegando a hora, quem olhava assim ou quem olha diz: mas Pedro amava Jesus demais. Ou quando os outros discípulos ouviram Pedro dizendo: não, Senhor, não faça isso, não se entregue, não morra na cruz. E eu fico imaginando que eram palavras assim, que quem olhava eram palavras de sentimentos, palavras de quem amava, de quem queria o bem. Jesus olha bem para a botica dos olhos de Pedro. Eu imagino assim para Jesus dando um passo para trás, olhando bem para a botica dos olhos dele, estendeu a mão e disse: para trás de mim, Satanás. Cuidado, irmãos. Cuidado com certas frases. Cuidado com certos elogios.
se não é a armadilha do capeta para tirar você do propósito, para nos tirar daquilo que Deus tem para nós. E depois lá na frente ele diz: todos podem te negar, eu não vou te negar. Jesus mais uma vez olhou bem para a botica dos olhos de Pedro e disse: Pedro, Pedro, só vou te falar uma coisa, meu amigo. Hoje, quando eles pegarem o Filho do Homem, antes que você ouça o cantar do galo, você já me negou 3 vezes. 3 vezes. No nosso modo de pensar, querido humano, que às vezes somos tão fracos em perdoar e queremos ser perdoados. Mas a Bíblia diz, Jesus nos ensinou, que quem não perdoa não será perdoado. Olhando para a situação, olha, usado por Satanás, deu lugar para Satanás, depois de fato nega Jesus. No nosso modo de pensar, nós tínhamos jogado esse ministério fora. Esse pregador não ia servir mais para nada. Esse jamais seria líder de uma igreja. Por quê? Por quê? Você não viu que ele foi usado pelo capeta? Por quê? Você não viu que ele negou Jesus? Mas só que antes, o Senhor tinha olhado para o coração de Pedro, antes de tudo isso. E Pedro tinha dado uma prova para Jesus. Já. E Jesus, sabendo todas as coisas, queria ser usado pelo inimigo, queria negar Jesus. Mas a Bíblia diz que ele chegou diante de Jesus. Ele disse: Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecador. E se lá na frente alguém indaga Jesus dizendo: Jesus, mas por que o Senhor está usando Pedro dessa forma? Porque ele confessou que ele foi usado porque ele é um pecador. Ele me negou porque ele é um pecador. Então o Senhor não vai usar ele mais, não vai dar mais oportunidade. Não. Ele confessou: eu sou um pecador. Lucas 5:8, ele diz: eu sou um pecador. E diante dessa confissão, Jesus, Lucas 5:10, falou para ele: olha, você vai ser um pescador de homens. Diante da confissão, Deus exaltou o ministério de Pedro. Lá na frente aconteceu tudo isso que eu vos narrei. Mas só que diante de uma confissão, irmão, diante de um se dobrar diante de Deus, Deus empenha uma palavra na tua vida. E Ele sabe que a qualquer momento você confessou, você sempre vai estar confessando que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, e que sem Ele você não pode viver. Aleluia. Vou repetir para você guardar isso no seu coração. Confessar faz-nos receber grandes bênçãos de Deus. Grandes bênçãos de Deus. Não entre na presença de Deus, irmão. Nós estamos vivendo épocas, as pessoas não gostam de orar. Estão perdendo o desejo de orar. A ciência, ou a consciência, melhor dizendo, que Deus
Se ele ouvir a minha voz, ele é Deus. Mas eu, sem alçar a minha voz em direção ao trono de Deus, eu vou ficar cada vez mais acomodado e à mercê das derrotas. A igreja de Jesus Cristo precisa aprender. Nós precisamos voltar aos primórdios de querer orar, de gostar, de falar com Deus. Mas saber, queridos, entrar na presença de Deus sem querer se justificar, mas confessando quem é. A Bíblia diz, nos relata em Lucas 18, capítulo 18, que o publicano, ele confessou algo diante de Deus. Você quer sair daqui justificado para sua casa nesta noite? Quantos querem sair daqui justificados nesta noite? Então aprenda com a palavra de Deus. Você veio para ser abençoado, irmão. Eu vim para ser abençoado. Eu vim para receber a bênção, sair daqui abençoado, sair para minha casa justificado. A Bíblia diz que o publicano, ele suplicou, confessando diante de Deus. Tem pessoas que estão há 50 anos na igreja e não sabem orar, irmão. Ele entra na presença de Deus querendo se justificar. Ele entra na presença de Deus só pedindo, mas não confessa quem ele é. Não confessa as suas mazelas. Não confessa os seus pecados, as suas limitações. E a Bíblia diz que ele confessou suplicando, dizendo: Deus, sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. E enquanto você conhece a Bíblia, você sabe que mais na frente tinha outro, que a Bíblia chama de fariseu. Eu sou dizimista, eu oro não sei quantas vezes por dia, eu sou isso, eu sou aquilo. A Bíblia diz que o publicano, e a Bíblia diz que ele nem ousava erguer os seus olhos, ele confessou diante de Deus que era um pecador. E a Bíblia diz que ele voltou justificado para a sua casa. Aprendemos algo nesta noite, irmão. No verso 11, a Bíblia diz que o fariseu orava de si para si mesmo. Por que ele orava de si para si mesmo? Se justificando. Tem muitas pessoas que confundem a questão da oração, que não é para ficar se justificando, mas é para confessar que é um pecador, que é um miserável, que é um pobre, que é um nu e que precisa da misericórdia de Deus para respirar. E entra na casa de oração e dobra o joelho, fica 20 minutos, meia hora, 1 hora, mas volta para casa do mesmo jeito. Na segunda-feira não é justificado, na terça-feira não é justificado, mas a Bíblia diz que o publicano disse: Senhor, sê propício a mim, que sou um pecador. E a Bíblia diz que ele voltou justificado, mas aquele que
criou no céu e na terra. Aleluia. Glória a Deus. Temos que aprender quem é Deus, irmãos. Que não adianta a minha carinha, minha gravatinha, não adianta nada disso. Não adianta. Eu tenho que conhecer quem é Deus, que conhece o meu coração melhor do que eu. O que nós temos aprendido nessas últimas semanas? Que não é fazer só o que Deus quer, é fazer do quê? Do jeito de Deus. Deus quer que você sirva a Ele, minha irmã, mas não é do teu jeito, é do jeito dele. Deus quer que você sirva a Ele, meu irmão. Deus quer que eu sirva a Ele, mas não é do teu jeito, é do jeito dele. É do jeito dele. Porque você tem aprendido, nós temos aprendido, que muitas pessoas até fizeram o que Deus queria que fizesse, mas não fizeram do jeito de Deus, e não receberam o que almejava receber de Deus. Então sirva a Deus, mas sirva a Ele do jeito dele. Servimos a Deus, mas servimos Ele do jeito dele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é o nosso Pai, amém? Amém. Deus é o nosso Pai, é verdade. A Bíblia diz que é verdade. O texto sagrado diz que é verdade. Mas não é porque Deus é nosso Pai, aprenda isso nesta noite. Não é porque Deus é o meu, o teu Pai, que Ele é obrigado a fazer alguma coisa para mim e para você, não. Deus mesmo sendo nosso Pai, a Bíblia nos diz que nós precisamos, para receber as dádivas do Pai, nós precisamos confessar diante dele o que fizemos. Nós precisamos. A Bíblia nos ensina num texto, em Lucas no capítulo 15, quando fala do filho pródigo. Você já leu, já pregou. Eu já preguei tantas vezes, já ouvi tantas vezes sobre isso. Mas há algo aqui também que me chama a atenção. Por que teve festa? O pai esperava de fato a volta do filho. Eu fico imaginando todo dia, olhando para a palavra, a gente imagina, né? A gente viaja, a gente fica vislumbrando muitas coisas. Aquele pai lá na porta, eu fico imaginando uma fazenda muito bonita, aquela casa de fazenda, com aquela área bem grande, em volta da casa toda. O pai numa cadeira daquelas antigas de balanço, já avançado em idade, olhando, botou aquela cadeira bem de frente para o caminho, para a estrada, por onde o filho poderia vir, por onde ele esperava o filho. E ele balançando ali, imaginando, vendo. De repente, quando vinha alguém, eu fico imaginando, na minha imaginação, ele levantava, colocava a mão assim no guarda-peito daquela área, e pai, parece meu filho. E quando ele se aproximando, ele, poxa, não é meu filho, não é meu filho. Quem sabe isso aconteceu algumas vezes. Eu fico imaginando. Até que de repente veio alguém e ele olhou assim e falou: não, acho que não é meu filho aquele. Tem um maltrapilho, sujo, barbudo, cabeludo, mancando, machucado. Acho que não é meu filho. Mas foi se aproximando e ele reconheceu que era. E ele esperava que o seu filho voltasse. Mas o grande motivo da festa, irmão, o grande motivo do banquete, não foi porque o filho, não foi só porque o filho voltou, mas foi como ele voltou. E esse como ele voltou, não é esse como que ele voltou,
cabeludo, pionhento, cheirando porcos, maltrapilho, fedido. Não é esse como. É a forma do seu caráter. Como ele voltou. Eu estou voltando para a casa do meu pai. Só que tem uma coisa. Não é porque eu estou voltando para a casa do meu pai que eu vou chegar lá e eu vou botando banca. Porque ele é meu pai. Porque ele tem que me receber. Porque ele tem que entender. Porque ele tem isso, porque ele tem aquilo, porque ele é meu pai. Não! Um dos grandes motivos que fez com que houvesse festa, houvesse banquete na casa do pai do filho que estava voltando, foi a forma humilde que ele chegou diante do seu pai. Entenda isso nessa noite, irmão. Não é porque ele é nosso pai que ele é obrigado a alguma coisa. Eu e você temos que reconhecer a nossa indignidade, porque ele chegou e disse para o pai: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Porque às vezes o pai não deixa de ser pai, mas o filho não recebe as bênçãos de filho, porque não se comporta como filho. Acha que o pai é obrigado a alguma coisa. Não, ele não é. Eu não sou digno de ser chamado mais de teu filho. E então, quando ele reconheceu, a Bíblia não traz entrelinhas, mas eu quero acreditar que quando ele falou isso, houve um diálogo ali. Por que, meu filho? Onde você estava, pai? Eu gastei tudo. Tudo que o Senhor me deu. Tudo que eu peguei fora de ordem, tudo que não era hora, eu atropelei aqui as situações, porque eu nem sou o filho mais velho. Se fosse para ter direito a alguma herança, seria meu irmão que é o mais velho. Eu lhe desonrei, eu lhe entristeci, eu gastei tudo com prostitutas, com bebedeira. Eu andei em lugares indignos. Eu manchei o seu nome quando eu me sujeitei a ir cuidar de porcos. Perdi tudo que o Senhor me deu. Perdi tudo que eu pensava que era direito meu, mas na verdade ainda não era. Então não sou digno de ser chamado seu filho. Faça-me um dos seus empregados. Aí o pai diz: não, meu filho, diante desse teu confessar, pelo contrário, nós vamos fazer festa esta noite. Vai ter banquete esta noite. Vai ter banquete esta noite. A Bíblia diz, aleluia, eu sinto a presença dele aqui, irmãos. A Bíblia diz que, eu quero acreditar, a Bíblia não diz, você também crê que acredita. Meu filho, primeiro de tudo, eu tenho coisas boas para você, mas você vai tomar um banho, você vai tirar essas roupas sujas, porque mesmo que eu te faça, mesmo que eu fosse fazer de você um jornaleiro, um empregado, não é dessa forma que na minha casa se comportam. Não é dessa forma que na minha casa se trajam. Não. Aí depois que o filho tomou um banho, aí o pai diz: traz um anel. E aqui, irmãos, qualquer dia eu vou trazer a mensagem só desse versículo, só desses versículos 21, 22, 23. Mas agora eu vou só te falar uma coisa. O interessante, que não tinha razão, não tem razão, não tinha razão, não tem explicação para o comportamento do filho mais velho que estava.
Porque o pai, quando ele tomou um banho, disse: traz vestes novas. O pai não pegou as vestes do filho mais velho. O pai sempre tem, irmãos, uma roupa preparada para mim e para você, do meu e do teu tamanho, na hora que nós confessamos que Ele é o Senhor. Na hora que nós confessamos, Ele não tira nada de ninguém para dar para você. Ele não tira nada de você para dar para ninguém. Ele é o Pai, Ele tem tudo. Põe a roupa nele, dá roupa nova para ele. Não pegou do outro filho. Aí ele disse assim: traz um anel, põe no dedo dele. Esse anel também não era do filho mais velho. Ele não tomou, ele não deu. Deus não tira nada de ninguém para dar para você, e não tira nada de você para dar para ninguém. Ele é o Senhor, dono do ouro e da prata. Ele tem todas as coisas. Ele vai te exaltar na terra dos viventes, sem tirar nada de ninguém. Ninguém vai jogar na nossa cara que Deus tirou para dar para nós. Não, querido. Sirva ao Senhor de todo o teu coração. Deus tem roupa nova para a tua vida. Deus tem anel novo para o teu dedo. Deus tem sandália nova para os teus pés. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Aleluia. Põe roupa nova, anel, sandália nos pés. Diante do que? De confessar. Então, eu quero dizer para você nesta noite: falar com Deus não é falar com alguém que pode ser mandado. Deus manda e não é mandado, irmão. Aleluia. Deus faz e não há quem possa revogar o que Ele faz. Eu creio no poder da palavra que diz, Ele dizendo através do profeta Isaías 43:13, você sabe de cor salteado este versículo. Ele mesmo dizendo, Isaías, de uma situação: eu faço. Sabe por que eu faço? Porque antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu. Quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir e o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Vale a pena confessarmos. Vale a pena agirmos, não reivindicando nada, mas confessando. Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer para mim e para você: a partir de hoje, reclame menos, confesse mais. Peça menos, confesse mais. Reivindique menos, confesse mais. Reconheça todo o tempo que és pó, que és cinza, e nós vamos ver o que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Quem fica aí achando que é o tal, que é a tal, que Deus é obrigado a fazer, Ele não é obrigado. Aleluia. Aleluia. Assentado mesmo, eu convido você, aleluia, para nós buscarmos a presença de Deus. Você aí no seu lugar, eu aqui no meu lugar. Aleluia. Você é hora de nós